Atenção, senhoras e senhores, apertem os cintos que vamos começar nossa viagem histórica. Olá, viajantes! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Viagem Histórica Podcast. Hoje teremos como tema Experiência na Educação Pública no Estado do Ceará. Nossa convidada será a professora Gitana Aranda. A Gitana é professora efetiva de língua inglesa na rede estadual do Ceará, especialista em ensino de língua inglesa e em relações internacionais. Eu me chamo Suelen e irei mediar a conversa juntamente com a Érica. Érica, por favor, se apresente. Olá, pessoal que está nos ouvindo. Não sei se de manhã, à noite ou de tarde, mas recebam os nossos cumprimentos, né? E muito obrigada por sintonizar mais uma vez nesse episódio que vai ser muito especial. Eu sou a Luísa Érica, sou historiadora pela Universidade Estadual Vale do Acaraú e faço parte do coletivo do Viagens Históricas. Hoje, nossa temática é sobre educação. E para começarmos, que tal, professora, você nos contar um pouco da sua experiência enquanto aluna durante seu ensino básico e aproveitar para se apresentar para os nossos ouvintes? Tá certo. Boa tarde, boa noite, bom dia, né? Vai depender do horário que os ouvintes vão ouvir. Estou muito feliz, quero agradecer o convite de todo o grupo, em especial da Suelen, que foi minha ex-aluna. No momento que eu ingressei na rede do Estado, e eu tenho um carinho muito grande. Eu fiquei muito feliz com a temática, porque todo mundo que convive comigo da rede sabe que eu sou muito fã, assim, da rede pública do ensino do Estado do Ceará. E eu acho que isso se dá bastante por conta da minha vivência enquanto estudante. Eu não sou do Estado, eu sou gaúcha. E daí eu fiz o meu ensino fundamental completo no Estado do Rio Grande do Sul e o meu ensino médio no Estado de Santa Catarina, que eu migrei de estado aí nesse período. E daí, sempre em escola pública, então a minha vivência é de escola pública nessas duas divisões aí da rede básica. Eu vou falar rapidamente da minha trajetória nas escolas, que eu acho que é interessante. A primeira escola que eu tive muito contato e me vi muito pertencente àquele lugar foi uma escola numa cidade chamada Canoas, chamada Carlos Drummond de Andrade. Eu gosto muito do nome dessa escola. E, de fato, acho que eu tive uma relação bem poética com essa escola. Assim. Eu adorava ficar na biblioteca, pegar os livros. Hoje eu percebo que a biblioteca nem era tão grande assim, mas para mim ela era enorme naquela época. E eu passava muitos recreios lá, pegando gibis. Os gibis foram muito marcantes nesse período. E eu lembro que era uma escola muito viva, assim. Então, tinha grupo de teatro, tinha coral, a educação física tinha um espaço muito grande na escola, então era muito viva. E eu acho que tudo isso fez com que eu me sentisse muito bem de estar naquele espaço. Eu lembro também que essa escola tinha na parte de trás amoreiras. Então, tinha uma determinada época do ano que a gente ia, né, as crianças iam para lá colher amoras. Então, é uma escola muito poética e me fez ter um afeto por esse ambiente, o que é muito importante para qualquer aluno, né, que a gente se sinta bem na escola. Daí, ainda no Rio Grande do Sul, eu mudei de cidade, eu fui morar numa cidade menorzinha, e estudei numa outra escola que não tinha tantas coisas assim, mas como eu estava concluindo a etapa do Fundamental 2, eu acho que eu não senti tanta falta, porque eu vivenciei muitas coisas boas na antiga escola. E daí eu fui para o ensino médio, que é o que eu posso falar com maior propriedade em relação a essa diferenciação que eu sempre cito em relação à educação do Ceará. Na escola do ensino médio em Santa Catarina, eu não percebia, mas isso eu consigo ver hoje, né? Eu não percebi uma preocupação assim tão grande com o posterior ao ensino médio. Então, eu não via um incentivo tão forte quanto hoje eu percebo aqui na rede do Ceará.
Então, eu fiz o meu ensino médio para concluir o ensino médio, sabe? Eu sinto isso. Infelizmente, eu não senti uma escola tão acolhedora, assim. Eu lembro que tinha uma disciplina chamada disciplina diversificada e que o professor, ele tratava, assim, de temáticas importantes, digamos assim. E daí eu lembro que eu gostava muito dessas aulas, porque eu acho que era uma necessidade que a rede do Ceará traz, e eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre isso, no próprio currículo hoje, né? Mas, assim, não sei. Foi uma experiência boa de ensino médio, óbvio, porque a gente está ali naquela fase, mas eu acho que faltou alguma coisa, sabe? Eu até comento que hoje, tendo, assim, uma análise mais crítica e tal, eu me sinto lesada enquanto estudante naquela época, sabe? Eu acho que a escola ou a rede, né? Porque a escola está dentro de uma rede. Poderia ter feito um pouco mais por nós estudantes, assim. Mas mesmo com tudo isso, eu fui uma aluna envolvida, assim. Então, quando tinha alguma coisa, eu me interessava em fazer. Eu aproveitava essas oportunidades que tem que aproveitar, né? Porque às vezes a escola proporciona muitas coisas que a gente acaba tendo muitas experiências boas ou ruins também e que fazem com que a gente amadureça. Então, eu lembro que nessa do ensino médio, eu tentei participar de um programa, que ele é um programa nacional, ele não é do estado, que era o programa Jovens Embaixadores, assim. Então, e poucas pessoas se interessaram na época. Então, dentro da minha trajetória escolar, eu acabava me interessando por essas coisas diferentes. Eu acho que eu sempre fui uma boa aluna, mas também não sei o quanto que era puxado, né, dos alunos na época. Hoje em dia eu desconfio um pouco, assim, acho que poderiam ter puxado mais. Mas eu gostava muito do ambiente escolar, sempre me fez muito bem, assim. Eu acho que é o sentimento de aprender, isso é muito, muito bom, né? E eu me sentia aprendendo, apesar de muitas questões, assim, mas é um ambiente que eu sempre gostei. Daí é só a rede básica, por enquanto, né? Porque no ensino superior a gente vai falar mais à frente, porque eu também cursei letras na UVA, assim como vocês. Interessante. Então, né, sabendo que você participou a sua graduação, né, foi uma universidade estadual, a gente queria saber como é que foi, né, a sua experiência numa universidade estadual do Ceará e também falar um pouco sobre a sua pesquisa, né, que é sobre a ferramenta Wiki, que a gente não conhece muito, né? Então, isso que a gente... Certo. Quando eu vim para o Ceará, eu vim, assim, antes de vir, eu estava fazendo toda uma preparação, porque até então eu continuaria em Santa Catarina, né? Então eu estudei para o vestibular da Federal de Santa Catarina durante um ano, fui aprovada, cheguei a ingressar lá, só que meio que de repente eu tive que vir para o Ceará. E daí, em relação à UVA, logo no vestibular, eu já senti uma diferença do vestibular para a Federal de Santa Catarina. Lá não existia ainda essa unificação, né, que o Enem proporcionou das universidades federais. Então, a prova era específica da federal. E eu acho que eu senti uma facilidade em fazer a prova da UVA, porque a maneira como eles cobravam lá era uma maneira mais complexa, assim. Então, eu consegui passar na UVA sem grandes dificuldades. E daí eu ingressei. Assim, a UVA é uma universidade estadual, lá era uma universidade federal, então eu senti algumas diferenças estruturais bem notórias, diferenças no quadro de professores. Eu entrei num período da UVA em que o curso de letras, tanto o português quanto o inglês, que era o meu, a gente tinha uma deficiência no quadro de professores. Então, muitas disciplinas não eram ofertadas porque não havia professores, assim. E isso fazia com que a gente atrasasse muito. E daí eu ficava angustiada, sabe? Porque a gente quer concluir, só que nunca era ofertado. E daí sempre aquela promessa, não, no próximo semestre é possível. E daí nunca acontecia.
Então, eu acho que essa parte me incomodava um pouco na UVA, assim. Mas, de novo, eu acho que a gente é muito o perfil. O Machado de Assis tem uma frase muito boa sobre isso. A criança é o pai do homem. A gente carrega na fase adulta muitas coisas da nossa infância e adolescência. Então, assim como eu fui muito ativa e participante na minha rede básica, na universidade foi a mesma coisa. Então, eu lembro que logo no primeiro período eu já recebi uma proposta de monitoria e já aceitei. E foi muito bom ter essa vivência, porque a gente consegue ver ali, entender melhor a universidade. E ao longo do curso, eu acho que eu sempre acabei fazendo alguma monitoria de disciplinas diversas, assim, porque realmente eu acho que sedimenta muita coisa, assim, do que a gente está vendo, do que a gente estava revendo, e tem meio que essa afinidade com a docência, enfim. Então, eu fui monitora em muitas disciplinas. Eu fui também PIBidiana na universidade. E dentro do PIBID, a gente pode estar fazendo várias mesclas, né, de escolas, assim, pode estar atuando. Eu acho que eu vou explicar rapidamente o que é PIBID. Talvez seja interessante, né? É um programa institucional de iniciação à docência para os alunos que fazem licenciatura. Então, o pessoal às vezes pensa que é uma espécie de estágio, mas não é estágio. A gente vivencia e promove ações nas escolas de rede pública para promover pesquisa, para entender o campo futuro de trabalho, para gerar aí alguns resultados para levar para discussão para a universidade. Pelo menos é assim que acontecia com o nosso. Então, a gente vivenciava muita coisa e depois discutia, pesquisava para gerar debates mais interessantes mesmo, porque às vezes o estágio dentro da grade das licenciaturas, ele não é o suficiente, né? E então, eu tive muitas experiências boas. Eu lembro que no meu período também de universitária, a UVA promoveu um evento, um congresso, que é um congresso bastante grande, chamado SIC, que é voltado para a área de letras, né? E ele de vez em quando ocorre, de vez em quando não, ele ocorre em várias cidades. E daí era a primeira vez que Sobral ia receber. E eu me inscrevi, né? Eu fui uma das participantes para a organização desse evento. E daí foi uma experiência muito incrível também, porque organizar um evento acadêmico é muito mais intenso, assim, porque até então eu só participava, né? Ia lá bem animada a participar, mas organizar... eu lembro que foi estressante, que foi muito cansativo, e a gente ia acordar super cedo e dormir tarde, e organizar, e já pensando, sabe? E receber o pessoal de fora. Mas no final foi muito legal ter feito aquela experiência, porque eu acho que mostra para a gente, enquanto universitário, mas também reforça na universidade esse sentimento de nós podemos fazer um grande evento, que eu acho que a UVA tem essa tradição, quando ela, né, se predispõe, se organiza, e foi muito legal, assim. Então, eu acho que enquanto universitário eu tive muitos bons momentos na UVA. E no finalzinho do curso teve para falar, porque como eu falei, mencionei dessa questão do quadro dos professores, no finalzinho do curso teve um concurso e daí novos professores entraram, então acabaram ofertando aquelas disciplinas que historicamente não eram apresentadas, e daí sanou um pouco. E também oxigenou um pouco o curso, assim, o que é importante, sabe? Esses professores novos virem, foi muito importante. E aí, muito aplicada, sempre fui muito aplicada, mas teve um período que eu comecei a trabalhar. E foi a minha primeira experiência trabalhando e estudando. E muita gente fala, não, é super possível conciliar, basta a gente se organizar. Mas, gente, muda totalmente quando a gente trabalha e estuda. Eu senti, assim, um impacto. E olha que eu não trabalhava
2 períodos, era um turno só. Mas o nosso rendimento acadêmico, ele pode ser altamente afetado quando a gente trabalha. Então, é por isso que é super importante essas políticas públicas de bolsa de permanência na universidade. E eu defendo super, assim, porque impacta realmente. Mas eu sempre busquei ser aplicada. No meio do curso, eu fiz o concurso da rede estadual. A minha pretensão era, vou conhecer a prova, vou saber como é esse concurso. Só que eu acabei passando, o que me deixou muito feliz. Eu não pude assumir logo na primeira chamada, porque eu não era formada, né? Era um concurso para formandos, formados, e daí eu não era. Então, eu tive que assinar a reclassificação, fui para o final da fila. Faltavam ainda 2 anos para concluir o curso. Com aquela questão, as disciplinas não são ofertadas. E daí algumas eu tive que pedir aferição e fazer a prova de aferição. Eu tive que fazer disciplina de férias, porque essa situação não era só minha, né? Tinham outros assim. Então, a universidade, e nesse período a coordenadora do curso de letras era a professora Elisa Leme, que eu não sei se vocês conhecem, mas ela é uma professora bastante conhecida do curso de letras. Ela foi muito solícita, assim, e ela fez o máximo que pôde para auxiliar esses alunos. Então, a gente fez disciplina de férias, os processos de aferição, eles não foram tão difíceis de conseguir. E daí, muita gente conseguiu ingressar, que foi o meu caso. Então, assim, quando eu concluí a universidade, em menos de 6 meses eu já consegui assumir aí a rede. Então, eu tenho um carinho bastante grande pela UVA. Sei que depois que eu saí, ela também melhorou muito, assim, a questão estrutural. Hoje tem o RU, né, o restaurante universitário, que na minha época não havia. Então, assim, isso melhora muito as condições de permanência dos universitários. E é muito importante. E era urgente, né? Eu sei também que tem dormitórios, eu não sei como é que funciona o acesso, mas eu sei que hoje a universidade já oferece. E que bom, né? Eu não sei se eu respondi tudo. Hoje a UVA realmente, em questão de permanência, teve um avanço para a gente que está na UVA ainda. A gente não consegue pensar, quando a gente tenta pensar como é que conseguiam permanecer na universidade, tem um RU, a gente não consegue, porque quando tem algum problema no RU, a gente já se mobiliza, porque a gente sabe que isso impacta totalmente na vida desses estudantes, né? Então, é um avanço e tem que avançar mais ainda. Quando eu falei da diferença estrutural, eu também lembrei disso, porque eu cheguei a cursar algum pouco tempo lá na Federal de Santa Catarina, e eu lembro que na primeira semana a gente já tinha que fazer o nosso cartãozinho para o restaurante universitário. E daí quando eu chego na UV e não tem, eu fico assim, gente, calma, sabe? Porque é uma necessidade mesmo, assim, precisa ter. Realmente a UVA tem algumas dificuldades, né? A gente, como aluno, sofre muito, principalmente na questão da falta de professores, né? Que a gente fica naquela de, meu Deus, quando é que eu vou terminar esse curso? E se a gente está no curso é porque a gente quer terminar, a gente precisa do diploma para iniciar a nossa carreira, né? Para poder dar continuidade nas nossas atividades acadêmicas, né? Procurar um mestrado, enfim, um doutorado no futuro. E aí fica nessa coisa de não ter professores, de não ter essa estrutura mínima, né? Às vezes, mas, assim, ressaltando que a gente já conseguiu muita coisa, mas ainda tem muito que conseguir, né? E volto na questão sobre você, né? Faltou a parte de você abordar um pouco sobre a sua pesquisa, né? Que a gente ficou muito curioso para saber um pouco sobre ela. Verdade. Eu comecei a pesquisar o Wiki dentro de um grupo de pesquisa que a professora Franciclé Fortaleza Bento, que foi minha orientadora no trabalho final, desenvolvia. E daí eu não tive grandes dificuldades no meu trabalho final. Por quê? Porque durante 2 anos eu já vinha estudando aquilo. E na época que eu estava na coordenação aqui na escola, quando eu recebia algum estagiário, eu falava sobre isso, assim, porque muitos relatam essa dificuldade, né?
porque talvez eles pensam e só vão procurar pesquisar nas disciplinas finais, nos últimos semestres. E daí enfrentam dificuldades, porque tem que estudar bem para desenvolver ali o seu trabalho. Então, eu sinto que eu tive facilidade, e essa é uma das principais dicas que eu dou quando a gente está começando qualquer curso universitário. Já se envolva em pesquisa, para ver aí o que você gosta, para você ter uma maior facilidade quando chegar lá no final. Então, eu tive uma facilidade em tratar desse tema que não é muito conhecido, não é muito divulgado, e na época também não era, né? Por conta desse grupo de estudo. O que é o wiki, né? O wiki é um gênero textual de caráter digital, então ele acontece no mundo digital, na internet, de escrita compartilhada. O maior exemplo que a gente tem de wiki, embora talvez a gente não lembre num primeiro momento, é o Wikipédia, que são aqueles sites de pesquisa rápida. Então a gente procura quer saber alguma coisa, a gente vai lá no Google e um dos primeiros sites que aparece é o Wikipédia. Aquele site, ele é um site que quem escreveu foram várias pessoas. Então, várias pessoas produziram aquele texto, por isso escrita compartilhada. A gente tem isso hoje de maneira semelhante quando a gente utiliza, por exemplo, e compartilha documentos no Google Docs, que várias pessoas podem escrever. Aquele processo de escrita coletiva também pode ser entendido como wiki. E daí, o meu trabalho, ele era voltado para isso. Como é que o gênero textual digital wiki pode ajudar no desenvolvimento da escrita em língua inglesa. E daí, dentro dessa plataforma, porque ela é toda editável, né? A gente editava e customizava conforme o que a gente queria. Então, eu lembro que no processo, a gente primeiro apresentava o que a gente queria que os alunos produzissem, para eles entenderem o gênero, né, o gênero digital, e para depois eles irem para o processo de escrita. E foi uma experiência muito boa, assim. Hoje, eu não sei se eu pesquisaria isso. Talvez sim, porque eu acho que hoje daria para fazer aí um apanhado e enriquecer a pesquisa através da discussão das fake news, né? Mas, assim, não sei. Eu acho que eu aproveitei muito do grupo de estudo, porque também essa era a área que a minha professora, na época, desenvolvia. Então, ela gostava muito, acho que eu me empolguei com isso também. Mas hoje eu não sei se eu pesquisaria mais sobre isso, assim, porque eu flerto muito com literatura. E daí, na época, eu enveredei por linguística, assim. Que é aquilo, né? A gente vê várias coisas, gosta de muitas coisas e às vezes acaba escolhendo aquilo que não é tão o que a gente ama. Mas eu acho que hoje eu escolheria literatura. Mas foi muito bom, porque eu tive que estudar Pierre Lévy, sabe? Então, eu tive que ler sobre essa questão filosófica, e foi muito importante, porque futuramente, né, hoje, a gente tem essa discussão muito presente com a questão da internet, com a questão das fake news, dos perigos das redes sociais, da geração Z e como ela se relaciona com as redes sociais. Então, assim, eu acho que eu gosto muito dessas temáticas e a minha base acaba sendo uma base que eu consigo lembrar muita coisa da época dessa pesquisa, assim. Então, nenhum aprendizado é à toa, né? Todo aprendizado é válido. Professora, hoje você atua na escola do estado, né, na região norte do estado, e você atuou na escola como coordenadora e como professora, né? E com essas experiências que você teve de estar na sala de aula, de estar na coordenação, né? Como é que você percebe e analisa a educação do Ceará, tanto quando você chegou como agora? Como é que você consegue entender também, porque a gente tem aí o novo ensino médio, né, que foi aplicado. Como você tem olhado a educação no Ceará? Ok. Quando eu ingresso
Antes de vir para a educação do estado do Ceará, eu trabalhei na Rede Sobral, que Sobral, né, ficou durante muito tempo aí sendo referência mundial na educação. E foi muito bom ter iniciado lá em Sobral, porque eu acho que uma coisa que eles têm muito aprimorada é o fazer pedagógico a nível estratégico. Porque eu sou muito contra a fala que geralmente as pessoas dizem que ensinar é um dom. Assim, tem gente que naturalmente nasceu para ser professor, mas tem muitas pessoas que podem aprimorar as suas habilidades e ensinar muito bem. Então, assim, ensinar, eu não concordo que seja um dom exclusivamente. A gente pode estar pesquisando metodologias pedagógicas, estratégias, metodologias ativas, sabe? E fazer com que o assunto seja interessante para o nosso público. E Sobral faz isso muito bem, assim. A parte de planejamento da rede de Sobral é muito, muito boa, muito eficiente. Eles realmente, assim, planejam. Então, ter vivenciado isso foi muito bom. Quando eu ingresso na rede do Estado, eu sinto falta um pouco disso, do planejamento ali estratégico. Mas eu fico muito encantada com o que a rede proporciona. A gente já tem, na época que eu ingresso, a gente já tem a unificação do Enem, né? O Enem enquanto porta de entrada para as universidades. E daí eu percebo a rede muito preocupada e engajada em oportunizar com que todos os alunos da sua escola ingressem, façam essa prova, se preparem para essa prova no Enem. Então, eu vivenciei esse grande programa da rede, que é o De Olho no Enem. Não, eu acho que mudou o nome esse ano, eu não lembro. Mas todas as ações são voltadas para o Enem. Então, eles começam lá, a primeira ação é o processo de isenção. Eles veem isso como uma grande etapa para o Enem. Então, vamos aí falar para os alunos o que é esse processo e vamos auxiliar eles nesse processo. E daí, a meta sempre é que todos os alunos da escola, 100% dos alunos, eles consigam a sua isenção. E daí vão vivenciando as outras etapas. Depois da isenção, processo de inscrição. Então, é feita uma força-tarefa em todas as escolas da rede para que 100% dos alunos tenham a sua inscrição feita para o Enem, que, inclusive, a nossa escola fechou 100% essa semana e o prazo de inscrições do Enem foi prorrogado, né? Então, assim, quem ainda não fez e quer fazer, ainda dá. E daí eles têm lá todas essas etapas. Na época que eu estava na coordenação, eu lembro que tinha também algumas etapas extras. Então, tinha o Enem Não Tira Férias, que eram aulões durante o período de férias, que os professores promoviam. E daí os alunos interessados, né? Porque, né, como são férias, só vinham os interessados mesmo. A gente não podia obrigar todos. Então, vinham e assistiam essas aulas. Então, todas essas etapas. O momento Enem, que é aquele dia, quase na sexta-feira que antecede a prova, que é um momento mais para descontrair, para dar as maiores explicações em relação à logística do dia. Então, eu percebi uma rede totalmente preocupada em garantir essa experiência, para oportunizar o que essa experiência pode trazer como consequência, né, que é o ingresso no ensino superior. E eu lembro que quando eu cheguei também, além da terceira série, tinha também um incentivo para a segunda série, já ter também essa experiência e ter uma maior facilidade. Hoje é mais voltado para a terceira série mesmo. E, para além disso, dessa preocupação com o ensino superior, eu percebi a rede muito também. E daí eu acho que eu fiquei muito surpresa por conta da minha experiência. Lembra que no meu ensino médio eu comentei que tinha uma disciplina que era chamada diversificada e que lá eram tratadas essas questões assim de ordem mais contemporânea e de ordem mais também pessoal.
A rede do Ceará tem um projeto que é muito incrível, chamado Professor Diretor de Turma. Eu não sei se as outras redes tinham, né, ou tem algo parecido, mas é um projeto muito incrível porque coloca o aluno como uma pessoa, digamos assim. O objetivo desse projeto é desmassificar o aluno, é saber quem é a Suelen Maria, qual é o contexto familiar dela, quais são as potencialidades dela, para então ver como é que a escola pode ajudar, o que a escola precisa fazer para reverter alguma situação. Então, é um projeto muito rico, porque vai lá na individualidade do aluno. E quando a gente sabe a individualidade do aluno, a gente consegue atender melhor. Dentro desse projeto tem as aulas, né, que tratam aí sobre temáticas que a turma precisa ver. Então, por exemplo, se na turma está ocorrendo casos de bullying, o professor diretor de turma, ele vai tratar essa temática, vai trabalhar essa temática com a turma. Porque não adianta só punir, né? A gente tem que educar sobre aquilo, para aquilo não acontecer. E daí, além dos momentos de aula, tem os momentos de atendimento. Então, o professor tem um momento da sua carga horária que ele tem para atender o aluno, que é conversar com o aluno, tentar entender, aconselhar, né? Organizar, porque são adolescentes. Então, a autogestão deles, às vezes é muito difícil. Para a gente, às vezes é muito difícil autogerir os nossos horários. A gente faz lá listas de afazeres, às vezes a gente não consegue cumprir. Imagina para um adolescente. Então, esse momento é mais para isso. A gente também tem o atendimento aos responsáveis, porque às vezes a gente não vai conseguir resolver alguma situação só com o aluno, vai precisar falar com o responsável. E tudo isso, essa tríade, né, o momento da aula e esses atendimentos, fazem com que a gente tenha, nós, quando somos diretores de turma, uma noção maior e melhor para poder compartilhar com os outros professores daquela turma. Então, assim, eu acho um projeto muito rico. Isso me impactou muito quando eu entrei aqui, porque eu fiquei pensando, será que no meu ensino médio as pessoas se perguntavam como é a família da Getana? Sabe? Será que eles tinham essa preocupação? Onde é que essa menina mora? Como é que eu faço para chegar até a escola? Porque esse tipo de questionamento, ele é respondido por esse projeto. Porque tudo isso impacta. Tudo isso pode impactar a aprendizagem do aluno. Então, eu percebi uma rede muito preocupada, assim, com o aluno para tentar fazer e ofertar o melhor do que os professores podem, do que a escola pode. Significa que a rede é perfeita? Não. A rede está longe de ser perfeita, né? Mas tem esse diferencial, assim, que eu acho muito importante. E daí, com o novo ensino médio, a gente percebe que essa especificidade de tratar o projeto de vida dos alunos, que o Estado do Ceará já trabalhava dentro dessa aula de formação para a cidadania, passa a ser uma questão muito forte no novo ensino médio. E daí eu vou falar aqui sobre o novo ensino médio, como é que foi vivenciar isso enquanto professora, enquanto gestora. Assim, muitas críticas, mas eu acho que era preciso revisitar o novo ensino médio. Eu acho que o ensino médio, há algum tempo, já não atendia às necessidades dessa geração que chegou e que hoje a gente atende. Então, a gente tinha que colocar, a gente tem que ter como preocupação o aluno como centro do processo ali. Porque é muito nítido quando a gente trabalha em matemática que o aluno se interessa. A diferença de recepção, de interação dele é muito, muito diferente. E o novo ensino médio, de alguma forma, ele quer isso. Ele não conseguiu muito bem, mas ele quer isso, ele quer colocar o aluno como centro. E daí, a gente tem várias questões aí, né, pelo qual o novo ensino médio acabou não dando certo. Primeiro, o processo da lei, que foi um processo
que aconteceu ali no momento histórico do Brasil muito ruim, porque a gente estava vivendo o impeachment, já estava na época do impeachment, né, as discussões, e daí teve o golpe que fez com que a Dilma saísse, e daí foi tudo muito atropelado, e não teve uma discussão realmente séria sobre o projeto de lei, que acabou sendo aprovado. Então, esse momento histórico foi bastante complexo. E o momento de implementação foi outro momento histórico a nível mundial complexo, porque foi no período pandêmico. Então, assim, na rede, eu lembro que no início do ano a gente tem as formações, né? Os gestores têm as formações nas suas regionais e depois a gente repassa para a escola. E eu nunca esqueço. A formação de janeiro de 2020 era, gente, esse ano é o novo ensino médio, é um ano de estudo, a gente vai estudar muito sobre ele, para no ano seguinte, que era 2021, a gente implementar nas nossas escolas. Quando chega março, estoura a pandemia. Então, a gente não teve um período de preparação do novo ensino médio, porque a gente teve que estudar e se preparar, e isso ao mesmo tempo com que a gente fazia, então a gente estudava e já tinha que aplicar, sobre tecnologia para a educação. Então, as discussões sobre o novo ensino médio não ocorreram em 2020, que seria o ano destinado a essa preparação aqui no Ceará. Ninguém lembrava mais do novo ensino médio em 2020. Estava tendo uma pandemia, sabe? Enfim, daí chega 2021, que foi um ano ainda muito difícil para o Brasil em relação à pandemia. A gente teve muitas mortes, mas a gente teve que implementar, porque a lei previa, né, a implementação em 2021. E foi assim, daquele jeito. Eu acho que a nossa escola, ainda com muito esforço, né, muita força de vontade, conseguiu ali atender alguns pontos, mas era muito difícil, porque primeiro a gente não estava tendo contato físico, os professores tiveram que fazer a escolha dos livros, vendo o PDF, eles não tiveram contato físico com o livro, assim, sabe, foi péssima a implementação, e isso não só no Ceará, né, no Brasil todo. Mas, durante os anos que se sucederam, 2022, né, principalmente 2023, porque quando muda o governo a gente vai ter os meninos, os alunos protestando, e com muita razão, porque eles foram muito prejudicados, e depois a gente tem a suspensão. Mas um fato curioso, em 2023, ano passado, a gente já, né, tinha voltado, e nós fizemos feira de ciências na nossa escola. E os alunos, que também é um dos objetivos do novo ensino médio, né? Era um dos objetivos, promover ciência e tal. Um fato curioso é que das turmas de segunda série, que foram as que vivenciaram o novo ensino médio, todas as segundas séries apresentaram um projeto científico. Então, mesmo que não tenha sido bem sucedido, ou como que a gente queria, ainda assim, a semente da pesquisa nesses meninos, ela foi plantada. Claro que muito incentivo dos professores, mas de alguma forma eu acho que teve um resultado ali. E daí, para agora, a gente teve uma reformulação. O novo ensino médio ele não mudou por completo, né? Essa é uma informação equivocada, ele não foi revogado, ele foi reestruturado. E eu sempre falo que os meninos que estão vivenciando, que hoje eles estão na terceira série, né? Os que pegaram o início, eles estão meio que num limbo, assim. Estavam, né? Até essa reestruturação. Daí, como é que está hoje para essa terceira série? As disciplinas que antes eram trilhas, que eram muito problemáticas essas trilhas, porque eles escolhiam no final do primeiro ano a trilha para cursar no segundo ano. E daí, não necessariamente a trilha que ele escolhia, ele faria, porque ia depender da lotação dos professores. Então, assim, o aluno escolhia, mas ele não escolhia de fato, sabe? Então, era muito complexo. E ele tinha que escolher já no primeiro ano, com base no que ele queria fazer enquanto universidade. Então, se era uma pessoa que ia fazer história, ela ia escolher a trilha 1,
que a trilha 1 tinha o curso de História como foco. Então, dentro da trilha 1, esse aluno ia ver disciplinas aprofundadas de humanas e linguagens. E daí, quando chega o material das trilhas na segunda série, o material não era atualizado, sabe? A gente tinha, lá na escola, a gente tinha muitas críticas ao material da rede, nesse sentido. E daí, na terceira série, esses meninos tiveram que esquecer a trilha. Então, foi um período assim que, eu não vou dizer que foi perdido, mas de alguma maneira não vai ser aproveitado. E a carga horária da trilha se transformou em disciplinas específicas para o Enem. Porque o Enem também ia ser modificado, né? De acordo com o novo ensino médio. Só que eles desistiram dessa ideia, porque estava tudo muito solto, assim. Não tinha um esqueleto. Então, cada rede estadual meio que desenvolveu o seu ensino médio. E daí precisa ter essa unidade enquanto nação, porque a prova do Enem é uma prova nacional. E daí a prova do Enem desse grupo que iniciou o novo ensino médio ainda será nos moldes antigos. E por isso, as disciplinas que eram das trilhas agora são disciplinas voltadas para o Enem. Então, eles tinham 4 disciplinas para as trilhas e agora essas 4 ficaram: matemática para o Enem, linguagens para o Enem, humanas para o Enem e natureza para o Enem. Que é meio que para recompor, né, esse processo que eles não tiveram na segunda série. Então, assim, eu acho que as redes fizeram o que melhor podiam. A rede do Ceará, ela fez o que melhor podia, mas todo esse processo no ensino médio, lá no início, está equivocado. E daí respinga na pessoa que é mais fraca nesse processo, né? A que menos pode se defender, que é o aluno. Então, muitos foram prejudicados por conta do novo ensino médio não ter sido realizado da maneira como deveria, né? Discutido a lei bem, o tempo de preparação. Pois é, assim, acho que a principal dificuldade nessas políticas é que não tem muita formação, né? Não tem muita preparação até do professor. Porque, assim, a gente é jogado naquela sala com poucas informações, parece que até nem mesmo quem formula sabe como é que executa, e a gente não tem, assim, uma formação mesmo para poder saber lidar e até tentar passar para o aluno, né, para que ele possa entender como é que vai ser esse processo, né, para que ele possa se dar bem com esse processo. Se é uma coisa que foi formulada para ajudar ele em uma mudança que vai acontecer, a gente também precisa receber todas essas informações, né? Mas parece que, assim, pensam que a gente consegue tirar as coisas de uma cartola assim e pronto, né? Porque é professor, ele vai saber lidar com tudo isso. Só que não é assim, né? Exato. E eu lembro que nessa época eu estava na coordenação e acompanhava humanas. O pessoal da área de humanas tinha, assim, pavor do novo ensino médio, dos livros do novo ensino médio. Porque a principal crítica para eles, especificamente história, era que não tinha uma linearidade cronológica, assim. Então, eles trabalhavam um tema, só que esse tema não tinha uma sequência. Tinha que trabalhar o tema e trabalhar um período histórico lá da frente, e depois, no próximo tema, tinha que voltar para outro período histórico. Então, eles tinham muitas críticas. E daí, como não havia essa preparação, porque, assim, teve formações, poucas, e eu acho que também, às vezes, deficientes nesse sentido, sabe? Então, eu lembro que nessa formação que teve para os professores da área de humanas, aqui da nossa regional, eles exemplificaram, assim, a temática trabalho. E daí eles falavam como que cada disciplina tinha que ver essa temática. E é muito complexo, né? Trabalhar em parceria com outras disciplinas, com outros professores, com um livro para as 4 disciplinas.
Ai, gente, essa parte dos livros, ela foi muito desgastante, assim. E eu lembro que o pessoal da área de humanas era o pessoal que mais reclamava, porque é muito difícil trabalhar dessa maneira. E o livro, ele era muito condensado também. Então, assim, ele só pincelava os assuntos. E eu lembro que no de história, essa era a principal crítica, assim, que eles não tinham uma ordem cronológica. O livro trazia assuntos de tempos, assim, totalmente desassociados, porque o foco era trabalhar o tema. Então, assim, foi um período bastante difícil, ainda é, né, porque a gente continua com esses livros, mas acho que agora a gente acabou se acostumando. Mas é um ponto que tem que ser visto para a próxima escolha de livros. Está previsto para as análises iniciarem já esse ano e a escolha no que vem. Quanto à questão do livro, né? O contato que eu tive com alguns materiais me incomoda o tamanho dos livros. Se são para as 4 disciplinas, o livro é da finura de um dedo, assim. E tentando entender que a gente tem que pensar o aluno das capitais, mas também do interior, que são os mais prejudicados, né? Os alunos do interior, eu imagino que sejam os mais prejudicados, porque eu sou uma aluna do interior mesmo, das Brenhas, que assim, eu estudei em multisseriados, então eu não tinha muita fonte de pesquisas, né? Isso no meu ensino fundamental. Já no ensino médio, eu tinha mais fontes para pesquisar, né? Eu tinha internet. Mas assim, tem aluno hoje no ensino médio que não tem internet em casa. A gente tem que considerar isso, né? Então, assim, o livro é uma das principais fontes de pesquisa deles para que eles possam aprender, né? Para que eles possam ler, que eles possam responder mesmo até as questões, né? Uma fonte de estudo para ele. E assim, me incomoda muito o tamanho que os livros são trazidos, né? Porque eles são muito simples e a gente vive nessa era de que as pessoas elas querem uma resposta rápida. Então, assim, não incentiva o aluno a fazer realmente uma pesquisa, a ler, fazer uma leitura mais aprofundada. É uma coisa muito superficial e os livros eles colaboram muito com isso, porque é muito pequeno. Então, quando você lê, já tem a resposta lá, já tem tudo lá, já tá tudo lá, entendeu? Então, é assim uma coisa que está colaborando muito com essa geração, que é uma geração rápida, de coisas rápidas, de nem pesquisa no Google, alguns não sabem fazer. Então, assim, você pede para poder ele pesquisar um assunto e o menino pesquisa lá e a primeira coisa que aparece ele já bota como se fosse uma verdade, né? Assim, então, eu imagino que venha muito desse livro, né? Porque ele só abre o livro e o negócio já tá lá. Então, assim, não sabe pesquisar, abrir uns 5 sites para ver se as informações realmente batem umas com as outras, né? É assim uma coisa muito imediatista e o livro é o principal problema para mim, né? Assim, de ser muito resumido. Eu estudei na Escola Monsenhor Furtado, na qual você atua hoje, e você foi minha professora, e eu lembro que foi no ensino médio que eu tive contato com algumas questões que fizeram eu me politizar, ter o início de politização sobre vários assuntos, né, que na faculdade eu tive um contato mais aprofundado. E eu lembro que na sua aula você levou para a gente uma análise do videoclipe Formation da Beyoncé. E eu lembro que foi um momento que assim que me sensibilizou para pesquisar, né, sobre em casa, né, eu fiz essa pesquisa e sobre outras músicas dela e foi sugerindo, né, de outros artistas para como ferramenta, inclusive, né, de luta. E eu lembro que eu fiquei muito encantada, né, com essa possibilidade. E hoje, né, eu percebo que a música e outras formas de expressão podem ser uma ferramenta para a gente praticar o ensino antirracista nas escolas, né? E para você, como foi planejar e levar para a escola esse ensino, né, antirracista, né, com essa proposta antirracista, e como tem sido hoje, né, com os alunos, porque eu acho que já tem o que você me ensinou ali nos anos 2016, 2017, já passou um tempo, como tem sido, né, colocar essas políticas, essas propostas antirracistas na sala de aula enquanto professora e também na coordenação. Eu fico muito feliz com essa pergunta,
porque geralmente, de vez em quando, eu recebo algum feedback dessa aula, assim, do pessoal que vivenciou lá em 2017. Então, assim, faz com que eu tenha certeza que foi uma aula bem marcante para muita gente. E eu vou começar falando da questão do planejamento dessa aula, né? Em 2017, a gente já tinha a Lei 10.369, que fala sobre o estudo e da cultura afro-brasileira. Só que, enquanto rede, a gente não tinha nenhum movimento para fortalecer essas iniciativas. Então, os professores que iam e trabalhavam com coisas assim, eram muitas por cada professor, né? Na escola, a gente tinha incentivo ali da coordenação na minha época, que era a tia Bené, e do diretor também na época, mas assim, não era um ponto da rede. Quando eu fui para a coordenação, assim, daí sobre planejar, né, a aula, eu gosto muito de tentar casar, né, o conteúdo de inglês com a arte de alguma forma. E a música, eu acho que é a que mais, assim, a que mais me motiva, porque acho que são pouquíssimas as pessoas que não gostam de música, né? E daí eu acho que tende a agradar muita gente. E eu gosto muito da Beyoncé, assim. Ela, acho que foi um personagem que surgiu ali no meu ensino médio. Eu conheci Beyoncé, eu estava no ensino médio. Fazendo ensino médio. Eu sou uma mulher negra fazendo ensino médio em Santa Catarina. Então, isso foi muito importante para a minha autoestima, assim, para me empoderar naquela idade, que é uma idade muito difícil, que a gente é muito insegura. E no meu caso, eu estava vivenciando num estado em que a maior parte são pessoas brancas. Então, assim, o que é bonito ali e que é expressado como bonito não era a minha imagem. Então, assim, foi muito importante conhecer Beyoncé nesse período. Então, ela me fortaleceu para ser a mulher que hoje eu sou. E daí eu gosto muito de trabalhar as músicas dela. Eu até trabalho pouco, porque eu acho que às vezes eu sou muito fã, assim, então tenho que ser mais, sabe, uma professora levando um artista, e não a fã levando o artista. Mas foi muito legal. Eu lembro que Formation tinha sido lançada há pouquíssimo tempo nessa época, e foi num período que estava tendo, historicamente falando, a corrida presidencial dos Estados Unidos. E daí ela lança a música num dia, e no dia seguinte ela faz uma apresentação no Super Bowl, que é o momento de maior audiência da TV norte-americana, assim. E daí ela faz aquela reivindicação, né? E eu lembro que o Trump ficou indignado com a apresentação, assim, xingou ela muito, e que se tornou muito comentado. Era o Super Bowl do Coldplay, e daí o Coldplay meio que ficou apagado, porque ela roubou a cena, né? E foi uma apresentação muito bonita, assim. E daí quando sai o clipe, que foi um dia antes, não lembro exatamente, o clipe cheio de referências sobre a comunidade negra, o que a comunidade negra estava sofrendo. E daí hoje, né, já resgatando, porque como eu voltei para a sala de aula, eu vou trabalhar isso. Hoje tem muito a ver também com a questão do racismo ambiental, porque Nova Orleans, ela não foi, depois, né, do furacão Katrina, ela não teve suporte que precisa depois de um desastre natural. E daí muitas pessoas afirmam que é porque tem uma comunidade negra muito forte lá, muito expressiva. Demorou muito tempo para eles se restabelecerem. Enfim, várias temáticas que dava para trabalhar. E eu não lembro se era novembro, a época que eu levei, eu acho que era. E daí eu fiz essa alusão ao dia 20 e tal, por conta da lei. Então era muito assim, quando eu levei nesse período, era muito uma iniciativa minha, em alusão à data, e porque a Beyoncé tinha feito algo histórico também, e eu precisava falar aquilo para o máximo de pessoas. Então eu levei para todos os meus alunos. E só que a rede do Ceará, desde 2021, ela pede que, na verdade, ela pede já que as escolas desenvolvam projetos há muito tempo.
Mas desde 2021, ela tem também solicitado que, além dos projetos de recomposição de aprendizagem, de frequência, as escolas também promovam projetos para a educação étnico-racial. Então, a rede comprou essa briga, digamos assim, né? E fortaleceu muitas ações em muitas escolas. Tem, atualmente, um selo que é promovido pela Secretaria de Educação do Estado do Ceará, em parceria com a Secretaria de Igualdade Racial do Estado, que é o selo de escola antirracista. Então, as escolas que têm muitas ações de destaque nesse âmbito, elas recebem esse selo. Então, há um incentivo hoje da rede para práticas assim, o que é muito importante. E a nossa escola aqui, a gente fez uma pesquisa. Sim, outro ponto também que a rede, porque a cada ano que passa, eles vão reformulando, né? E esse ano a gente teve uma campanha muito legal também sobre autodeclaração. Então, os alunos tinham um momento formativo e, né, explicando o que era o autodeclarar-se e quais eram as categorias adotadas pelo IBGE, que são as que a rede adota também. E daí, no final, eles se autodeclaravam conforme o que eles se veem, né? Então, assim, a rede está promovendo muitas ações com esse intuito da educação para as relações étnico-raciais, o que é muito necessário, né? Porque o racismo, ele se sofistica muito. E eu acho que os alunos acabam muito engajados com essas temáticas que... Esse feedback que eu recebo até hoje da aula da Beyoncé é porque muitos alunos se engajaram naquela aula, assim, se viram ali, de alguma forma. E daí eu acho que essa temática acaba engajando muitos alunos porque eles acabam vivenciando muitas coisas. E a escola tem que ser um espaço para eles ouvirem sobre isso, para eles entenderem o que acontece com eles e para eles poderem falar também. Nas aulas de formação, quando essa temática é debatida, é uma aula muito participativa, muito participativa. Só que precisa também de formação para alguns professores, porque tem muitos professores que não têm letramento racial, sabe? E eu não estou falando de professores brancos. Às vezes nós, professores negros, também falta letramento racial na gente. E daí, quando a gente tem essa preparação, tem essa formação, a gente consegue preparar uma aula boa, que não gera gatilhos, porque hoje eu me preocupo muito com isso, em preparar uma aula, que é uma temática importante, então tem que ser falada, mas ter esse cuidado para não promover gatilhos. E daí, quando a gente consegue, essa aula flui muito bem. As aulas que eu acho que eu tenho mais participação dos alunos dessa geração Z, que é uma geração que adora falar, eles falam muito. Eu me dou muito bem com eles, porque nas aulas eu consigo criar esses espaços. E eles precisam, a gente vê que é uma necessidade mesmo. São essas temáticas, assim. Então, levar essas temáticas é muito importante. E a música é um caminho. Eu gosto muito de música, então eu gosto muito de rap também. E daí, quando eu falo para eles, eu gosto muito de Racionais, eles ficam chocados, porque eles não associam que Racionais pode ser uma temática de aula. Eles sabem. E a gente precisa criar mecanismos de trazer esses assuntos sérios e importantes e urgentes, mas de uma maneira convidativa para o aluno. Porque fica marcado, sabe? Fica marcado mesmo. E outros caminhos também, não só a aula, né? A escola precisa vivenciar outras alternativas para a gente estar trabalhando a questão racial. Então, eu lembro que no primeiro ano que eu fui para Monsenhor Furtado, teve uma apresentação do 20 de novembro em que você dançou. Você lembra? Eu fiquei impactada. Meu Deus, que menina é essa? Eu achei, assim, muito empoderada. E tem que ter essas ações, sabe? Porque falar sobre a questão racial não é só falar sobre sofrimento. A gente tem que mostrar outros lados do que a gente geralmente não fala, sabe? Quando eu fui para a coordenação,
ocupar um espaço de liderança, eu senti muitas vezes, assim, olhares diferentes, comparações, algumas frases. Então, trabalhar a questão racial é urgente, porque ela está em todos os espaços. E ela chega de todas as maneiras. E a nossa escola, antes da rede ter essa campanha de autodeclaração, a gente fez uma pesquisa, um questionário com os meninos, e que uma das perguntas era sobre como é que eles se autodeclaravam. E daí, mais de 80% dos nossos alunos aqui se autodeclaram ou pretos ou pardos. Então, a nossa escola é uma escola negra. Talvez o quadro de professores não seja majoritariamente negro, mas o nosso público atendido é majoritariamente negro, eles se veem assim. Então, trabalhar sobre as questões raciais é mais que necessário, porque é se falar sobre eles. Então, assim, eu gosto muito de falar essa temática, eu falo muito sobre isso. Qualquer coisa, assim, eu encaixo a questão da racialidade para eles verem que ela está presente em tudo. Então, eu lembro que na turma que hoje eu sou diretora de turma, lá no dia 8, que a gente trabalha a questão da mulher, a gente trabalhou a questão da mulher, mas eu fiz o recorte de raça, porque tem diferença. E eles se engajam, assim. É uma geração que muita gente critica, mas é uma geração que, se a gente souber conversar e ouvir, porque eu acho que é muito isso, né? A gente, quando é adulto, a gente só quer falar e quer dar sermão. Daí a gente esquece que lá na nossa adolescência a gente queria falar. E eles querem falar. E eles falam com uma maturidade, às vezes, muito maior do que muito adulto. Então, eu acho que eles, sabendo, assim, apresentar uma temática, eles conseguem conversar sobre a temática, eles têm senso crítico, de responsabilidade, talvez mais apurado do que muitos adultos. Então, essa questão que a Érica falou da formação no ensino médio é também necessária para as relações étnico-raciais. E a Rede do Ceará ela tem tido esse olhar, o que é muito importante. Mas, assim, eu acho que pode ainda melhorar na questão da frequência. Então, não deixar para ser momentos pontuais, sabe? Então, teve essa campanha agora no primeiro semestre e, por enquanto, parou. Daí, provavelmente, vai voltar no segundo semestre, perto de novembro, sabe? Então, essa tem uma regularidade, porque as questões, elas não acontecem só nesses períodos específicos, né? Eu acho muito isso, porque quando eu era aluna do ensino médio, eu só via as questões étnico-raciais no novembro, um dia 20, Dia da Consciência Negra. E o resto do ano, essas pessoas não existiam, assim, eu ficava com isso, né? E agora, atuando na rede estadual de ensino, né? Eu adotei uma coisa de trabalhar isso todo mês. Então, todo mês, eu penso em uma ação na escola, assim, junto com os professores da área, né, de humanas e com a direção, a coordenação da escola. Então, lá, eles também são muito engajados nisso, né, de trabalhar mesmo, não só devido ao selo, né, porque o trabalho já tinha sido iniciado, mas aí veio o selo, e aí a gente está com o trabalho mais acirrado ainda, né, por causa do selo, mas a gente já tinha pensado nesse projeto para ser uma coisa ao longo do ano, né, a escola já tinha essa política bem antes de eu chegar. E quando eu cheguei, eu fiquei encantada, né? Porque eu nunca tinha tido isso no meu ensino médio, né? Porque isso era trabalhado em novembro. Então, assim, tinha muitas coisas que eram deixadas de fora, porque não cabia somente um dia do ano, em um mês do ano, né? Então, assim, a gente adota essa política para que seja trabalhada mesmo ao longo do ano. E é justamente isso que eu sinto falta também, né? Assim, como professora, de ter uma formação continuada sobre o tema. Porque tem muita coisa que, apesar da gente ter a lei, né? Mas tem muita coisa que a lei deixa de fora. Por exemplo, a questão da literatura mesmo. Quantos autores negros tem na biblioteca da escola, né? Quando eu era aluna, quantos autores negros eu li? Eu fiz essa reflexão recentemente, né? E até produzi um pequeno artigo para me poder mesmo pensar. Porque se a lei existe desde 2003, a gente está em 2024. Se você for nas bibliotecas das escolas públicas,
Quantos autores negros você acha? Quantas histórias negras você vai achar? Quantos protagonistas negros vão inspirar essas crianças, né, a se verem, né, se sentirem representados naquelas histórias? Então, assim, eu vejo que a lei ela é importante, mas ela precisa urgentemente ser executada de uma forma bacana, de uma forma que seja continuado. Não é uma coisa de a gente, vamos fazer só isso aqui, porque vamos contemplar isso aqui e acabou, né? Assim, parece uma coisa muito feita em cima da hora, parece que não está tendo muito planejamento, não sei, né? E eu penso assim, eu fico pensando constantemente sobre a lei que existe já há mais de 20 anos e a gente ainda está só engateando, a gente não está caminhando para uma coisa mais efetiva. Exatamente. Falta essas formações mesmo. E daí, só para colaborar nesse debate de formação continuada para todos os professores, geralmente, quando a escola, né, não tem um programa assim tão forte, os professores que ficam responsáveis para executar lá no dia 20 de novembro são os professores da área de humanas, sendo que deveria ser todos, né? E isso é uma queixa muito forte, assim, quando a gente conversa com professores da área de humanas, porque é como se eles fossem os responsáveis por isso. E não tem que ser assim, né? Tem uma professora, doutora, que ela tem um perfil muito bom, que é a Bárbara Carini. Ela é da área de Química e ela fala muito sobre relações étnico-raciais. E ela tem um perfil chamado Uma Intelectual Diferentona. Ela é maravilhosa. E ela, de vez em quando, ela mostra, assim, você, professor da área de exatas, porque, né, a área dela é de ciência da natureza, você também pode. Tem outros caminhos, sabe? Não é exclusivo para professores da área de humanas. E essa questão dos autores, eu também acho, assim, é muito chocante, né? Que o Brasil, que tem tantos autores muito bons, negros e negras, a gente não veja isso. Eu vou recomendar aqui, muito provavelmente vocês já conhecem também, um podcast chamado História Preta. E daí ele traz vários personagens, assim. E tem um da Maria Carolina de Jesus. Gente, o apagamento que essa mulher teve é muito impressionante, assim, é chocante. O livro dela se tornou um best-seller. E pelo menos eu, né? Eu nunca soube isso na minha vivência escolar. Eu soube na fase adulta agora. Sabe? Então é um apagamento muito surreal, assim, muito calculado, na verdade, né? Não é à toa. Isso tem todo um propósito. Então é muito importante essas formações continuadas e realmente não basta só a lei, tem que ter a ação, né? Porque a lei existem várias, mas quem é que faz com que essas leis virem realidade, se tornem uma constante? São gestores, né? Então é muito importante a gente escolher bem os nossos gestores quando a gente tem oportunidade, porque eles é que vão possibilitar com que aconteçam as coisas, né? Então eu sinto falta também dessas formações assim, com esse olhar. Dentro da rede do Estado, a gente tem algumas formações pontuais. Por exemplo, teve um curso agora que iniciou lá em março, em alusão ao dia 8, e está durando o semestre todo, sobre a questão da mulher, né, na educação. E daí, dentro do cronograma, ia ter um específico da mulher negra na educação, assim. Mas ainda é pouco, porque esse curso você faz se você quiser. E para muitos docentes, infelizmente, não é interessante, não é uma temática interessante. Então, quando eu estava na coordenação e eu levava essa formação para os meus professores nos nossos encontros semanais, eu sempre me pautava, gente, estou trazendo aqui não é porque sou eu ou porque eu gosto da temática, porque está na lei, a gente precisa. Porque a gente percebe, né, quando algumas pessoas não gostam de tratar essas temáticas. É perceptível, assim, no rosto. Mas a gente precisa levar. Até porque, no caso da nossa escola, é o nosso público atendido. Então, precisa aumentar esse letramento racial, né, nos professores que atendem esses alunos. Mas, assim, às vezes é desgastante, às vezes
é incômodo, às vezes você fica sendo a pessoa chata, ou como é que o pessoal chama? A Lumena, não, tem um outro, a militante, você fica sendo a militante. Mas é porque tem que falar, mas é complicado mesmo. Isso deveria vir da rede, não, sabe, não tinha que ser a pessoa que está falando, está explorando, não. A rede tinha que ver isso como maior preocupação. Que eu acredito e vejo e percebo que ela vê. Só que tem que ter continuidade agora, né, para ficar mais forte. Eu acho a iniciativa do selo uma iniciativa muito boa, mas ainda assim é pouco divulgada, sabe? E acho que pouco também dado suporte, porque as escolas que receberam são escolas que já historicamente tinham muitos bons projetos em relação a isso. Só que o selo é para, pelo menos eu penso assim, né, que eles querem que muitas escolas consigam esse selo. Então eles têm que dar suporte para essas escolas, têm que dar esses momentos formativos, tem que fazer com que as pessoas dessas escolas entendam por que é importante ter esse selo. Daí eu sinto um pouco dessa falta, assim, as iniciativas elas surgem, mas elas não são presentes nos discursos dos encontros, assim. Então, essa parte é um pouco, pode ser melhorada. Com certeza. E falando assim, né, da questão dos projetos, né, a gente queria saber um pouco sobre quais as estratégias usadas para engajar esses alunos nesses projetos, né, científicos e também as Olimpíadas, né, que eu vejo as Olimpíadas de cada área como uma ferramenta de mostrar ao aluno que ele tem outros caminhos, né, por exemplo, a Olimpíada de Química, né, que ele possa sair aqui, porque alguns programas oferecem que eles façam a prova final, né, em outros estados, em outras cidades, né, a própria Olimpíada de História, que está acontecendo agora, né, então, para mostrar a eles que cada área tem, assim, a sua especificidade, né, tem a sua, como é que eu posso dizer, a sua magia, né? Sim, a questão da pesquisa, eu acho que é uma coisa que a rede também incentiva, né, a gente tem o Ceará Científico, enquanto etapa regional, e daí cada escola também faz o seu Ceará Científico, digamos assim, né, sua feira de ciências, e acho que pode acabar impulsionando, assim, que é uma coisa que lá no meu ensino médio eu nem sabia o que era direito e pesquisa, sabe? Então, acho que a rede tem isso também como positivo. Mas incentivar pesquisa é muito difícil. Não é fácil instruir pesquisa. E daí tem várias questões que fazem com que esse desafio seja muito mais difícil. Assim, a gente está falando de professores, né, que vão ter que orientar, que tem uma carga horária muito grande a cumprir fora esse momento da pesquisa. Então, assim, eu lembro que na época do ano passado, dentro das trilhas, os professores eles tinham que orientar esses projetos de pesquisa lá dos alunos da segunda série. E daí eles tinham que orientar todos os alunos dessa turma. Quando a gente vai para o ensino superior, a gente não consegue pensar um professor orientando uma turma inteira. Não é assim que acontece os trabalhos finais. O número que ele orienta é bem reduzido. E ele está orientando adultos, que já vivenciaram aí pelo menos uns 3 anos, 4 anos dentro da universidade, então já tiveram contato com pesquisa. Então, gente, esse período era muito assim, sabe, inacreditável que aquilo estava acontecendo. Professores tendo que orientar pesquisa de alunos do ensino médio e uma turma inteira, sabe? Porque os meninos não têm essa vivência tão forte. Eles não são culpados, né? Não é esse o ponto. É porque era um novo ensino médio não pensado mesmo para a realidade. Então, é um desafio a pesquisa. E daí essa geração, acho que também se torna mais desafiadora, porque pesquisa demanda tempo. Demanda dedicação, estudo, e eles querem tudo para ontem.
Eles não têm ainda essa paciência que a pesquisa demanda. Então, trabalhar pesquisa hoje no ensino médio é bastante desafiador. Mas é importante que a gente incentive e mostre caminhos, né? Eu acho que a Olimpíada mais famosa do Brasil é a OBMEP, que a gente vê que tem toda uma preocupação, né? Um engajamento, enquanto vinda do MEC mesmo, assim, que todas as escolas façam, e daí separa aquele dia, e todos os alunos fazem, e daí tem as fases, e não vem só do ensino médio, eles fazem isso já no fundamental, então eles chegam no ensino médio, eles já sabem o que é o UBMEP, sabe? Então, essa cultura da UBMEP, eu acho que é um bom exemplo da gente mostrar o que as Olimpíadas, a cultura da Olimpíada, pode fazer com os alunos. Significa que a Olimpíada vai melhorar os índices? Não necessariamente, porque, né, a gente tem uma questão com a matemática específica muito grande no país. A matemática ainda é um problema no país. Mas a cultura e as oportunidades que a UBMEP traz, elas são sabidas, assim, todo mundo sabe. Eu acho que é importante a gente divulgar as outras Olimpíadas, porque tem outras Olimpíadas também, porque nem sempre a pessoa vai gostar de matemática, né? Nem sempre ela vai ter afinidade, e os resultados mostram isso. Então, é importante a gente divulgar as outras. Eu não tenho conhecimento, assim, de todas, mas eu sei que da grade, das disciplinas atuais, boa parte tem uma Olimpíada a nível nacional. A nossa escola, ela já participou da de História, e eu lembro que a de História eu acho difícil, assim, não é uma Olimpíada, é uma Olimpíada difícil ali. E a gente já participou e a gente conseguiu avançar algumas fases, assim, mas ela se tornou difícil em determinado momento para os alunos. Esse ano a gente teve inscrição também de alguns alunos, os professores da área de humanas, né, história especificamente, não sei se teve contribuição de alguma outra disciplina, eles acompanharam, mas pelo que eu soube dos resultados, as meninas não conseguiram avançar. Mas eu acho que precisa desse incentivo das Olimpíadas, assim. Tem algumas escolas que se dedicam exclusivamente não, mas tem uma dedicação muito maior para reforçar, incentivar as Olimpíadas nos seus alunos. Mas, assim, é uma coisa da escola, sabe? Não é da rede. A rede divulga. Eu lembro que quando eu estava na coordenação, eu recebia, assim, os cronogramas, mas não é um incentivo, porque exige muito dessa preparação, né? E, às vezes, é difícil para o aluno se preparar tendo ali aquela carga horária enorme. E a gente está com o objetivo, enquanto rede, das escolas serem e ficarem totalmente em período integral, o que aumenta o número de disciplinas. Então, assim, eu acho que é difícil essa questão da autogestão e do processo de pesquisa, porque são Olimpíadas que exigem aí um estudar mesmo enquanto verbo, sabe? Vou aqui parar para estudar. Então, acho desafiador, assim, mas é importante eles saberem que existe, né? A existência é muito importante para eles talvez gerarem esse interesse. Sobre as Olimpíadas, né? Eu não sei se é o primeiro ano que as Olimpíadas estão acontecendo, né? Que é a ALBERERE, a Olimpíada Brasileira de Relações Étnico-Raciais, Africanas e Indígenas, né? E assim, essas Olimpíadas, a gente percebe que tem uma divulgação muito grande de algumas áreas, mas de outras não, né? Tipo assim, um incentivo, vamos dizer assim. Então, até no próprio Instagram da gente mesmo, aparece, né, de vez em quando, assim, aqueles promocionais. Então, a Olimpíada Brasileira de Relações Étnico-Raciais, né, a ALBERERE, apareceu assim para mim, porque como eu estou muito engajada nessa parte das relações étnico-raciais mesmo, apareceu para mim, né, no meu Instagram, e aí eu fui ver, e assim, acredito que seja o primeiro ano que esteja acontecendo, né, essa Olimpíada, então ela traz, assim, uma coisa que realmente eu percebo que é importante das Olimpíadas, né, que ela traz formações para o professor, ela traz formações para o aluno, e aí depois é que vão ter as fases, e depois
se o aluno, como é que eu posso dizer, se engajar, ele pode fazer parte de uma iniciação científica, né? Então, é uma pesquisa remunerada, né? Uma coisa que já está colocando ele dentro do fazer científico mesmo, né? Então, assim, acho que a divulgação das Olimpíadas segue assim como é que eu posso dizer? Uma hierarquia, né? Eu percebi, mesmo que não seja uma política assim da escola, que não é feita pela escola, mas até mesmo pela rede, né? Porque assim eles enfatizam muito algumas coisas e deixam outras assim de lado. É isso que eu percebo muito assim. Eu queria que você falasse um pouco sobre, apesar de você já ter falado das Olimpíadas, né? Mas como é que você vê essa hierarquização, né? Dos saberes mesmo na rede? Deixa eu ver aqui. Assim, o nível preparatório para a Olimpíada, ele acaba sendo maior, e daí eu acho que, eu não sei se eu colocaria como hierarquização, porque vai depender muito do público que essa escola atende, assim. Os alunos que acabam saindo melhor nessas Olimpíadas são aqueles alunos que têm um nível maior em vários quesitos, de leitura, compreensão, às vezes, né, no raciocínio lógico. Só que a gente tem que entender que nem todos vão ter um nível muito bom nesses pontos. E daí talvez acabe meio que selecionando os alunos participantes dessas Olimpíadas por isso. Porque você precisa, para ser competitivo numa Olimpíada, porque a Olimpíada tem a ver com competição, você precisa estar, pelo menos, num nível assim que você consiga atender ao que a Olimpíada pede. E hoje, no ensino médio, a gente tem muitos alunos, isso não é só de Ceará, né, de Brasil. Teve uma pesquisa da Fundação Itaú, lançada esse ano, mostrando sobre o nível, os números de evasão do Fundamental 2, né, que é ali o início da adolescência, e de ensino médio. E daí, um dos motivos que faz com que muitos alunos abandonem a escola é a questão socioeconômica, um dos pontos, mas o segundo ponto mais relatado é a dificuldade em acompanhar os conteúdos. E daí isso vai fazer com que muitos alunos desistam. Então, assim, levar um aluno que tem muita dificuldade para uma Olimpíada, por mais que, assim, seja um incentivo super legal, super necessário, pode abrir novos caminhos para os alunos, mas esse aluno ele vai enfrentar muita dificuldade, porque ele já está tendo dificuldade na carga horária, nas disciplinas habituais. Então, assim, o nível que exige-se das Olimpíadas é um nível muito maior. Então, eu acho que talvez não é o mais urgente para esse público. E daí talvez acabe fazendo essa hierarquia que você mencionou, mas é porque tem muitos que têm muita dificuldade. Eu acho que não conseguiriam dar essa resposta que as Olimpíadas pedem. Porque as Olimpíadas, eu acho elas um nível bastante difícil, assim. Mas também é possível, né? Por exemplo, essa que você mencionou, eu também não conhecia, vou até pesquisar depois. E isso exemplifica o quê? Né? Conhecimento dos professores em relação às Olimpíadas existentes e como é que essas Olimpíadas acontecem. Porque esse menino, ele precisa ter o que vai se candidatar para alguma Olimpíada, ele precisa ter uma conversa ali, uma instrução com o professor, para o professor falar, olha, é assim, é desse jeito. Só que como é que o professor vai fazer isso se ele não tem, né? Então, são vários pontos, assim, que eu acho que acaba excluindo, talvez, alguns outros alunos. E, às vezes, talvez até a participação e incentivo dos professores. Mas eu vou pesquisar essa, não conhecia, eu fiquei interessada. Você chegou a se inscrever nessa? Sim, e até isso que você tinha falado, que os professores eles têm que orientar muitas pessoas, um só, né? O que eu percebi dessa daí é que pode ter vários professores da escola para orientar uma só equipe. E a equipe vai até 10 alunos. Então, assim, é muito
tira e queda, assim, sabe? Eu achei ela muito formativa mesmo, não é só, vou participar aqui e acabou. É uma preocupação em formar mesmo tanto o professor como os alunos. Então, é bem dividido, né, as responsabilidades. Entendi, vou pesquisar. Eu acredito que já passou o período de inscrição, né? Então, só ano que vem. Passou não, mulher, até dia 16. Pois eu vou me inscrever, então. Até dia 15, na verdade. Pois eu vou pesquisar. Obrigada. Não sei se eu respondi, mas eu acho que é isso. Sobre os projetos, a escola ou a rede, ela levou algum projeto ou vocês realizaram algum projeto na escola que lhe impactou, que lhe interessou bastante nos últimos tempos? Tem algum projeto, ou algum projeto não muito conhecido? Enfim, né, dessa questão da interação dos alunos, porque é um dos medos que eu tenho enquanto pessoa que ainda não está em sala de aula, é como lidar com essas interações e fazer com que os alunos falem ou se sintam confortáveis de participar e de falar, porque eu lembro também que às vezes eu tinha medo de participar, e às vezes os meus colegas ou algum professor específico que fazia com que eu sentisse a vontade de participar e de interagir, seja no recreio, né, seja algum projeto, ou enfim. Teve alguma coisa nesses últimos anos que você achou interessante e viu que os alunos gostaram? Deixa eu pensar aqui se teve algum projeto específico. Eu não sei se teve algum projeto específico com esse objetivo, mas eu lembro que a gente desenvolveu também porque foi impulsionado pela rede. Logo depois da pandemia, a gente ia receber os alunos depois de um momento bastante traumático, né? Muitos perderam aí pessoas ou tiveram dificuldades em algum âmbito da vida. E daí a rede se preocupou. Na verdade, ela já tem essa preocupação há muito tempo dentro do professor diretor de turma, né? Mas ela intensificou para que não fosse só do diretor de turma essa questão de acolhimento estudantil. E daí, dentro dessa programação de acolhimento estudantil, eram solicitados algumas ações em que a gente ouvisse os alunos. Assim, eles iam chegar e a gente precisava ouvir. E eu acho que não tem, assim, muita mágica para fazer com que o aluno fale. Ele precisa se sentir confortável e precisa se sentir interessado naquele assunto. Como é que a gente pode fazer com que ele se sinta confortável? Talvez seja a maneira como a gente aborda alguma coisa, assim. Esse ano, vou citar de novo a minha turma, que eu estou acompanhando, né? A gente teve aqueles momentos de feedback sobre as aulas que tem, né, no diretor de turma para as reuniões. E daí eles citaram essa questão, assim, do não gostarem de sermão, que é quando o professor fala muito, né? E daí eu questionei para eles, porque eu, enquanto diretora de turma, eu sou uma professora que eu chamo muita atenção deles. Então, eu daria muito sermão. E daí eles falaram que é a maneira como é dado, assim, a maneira como é feita a abordagem. Porque, apesar de eu lá chamar a atenção deles, em algum momento eu possibilito com que eles falem. E daí, os que eles não gostam do sermão, eles não percebem essa abertura de poder falar. Então, acho que mostrar para eles que eles podem falar faz com que eles participem. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, acho que vai ser o que você está levando para eles. Tem que ser algo interessante da perspectiva deles, porque às vezes tem umas coisas que a gente pensa, isso aqui é muito legal, mas é da sua perspectiva. Você tem que pensar como é que aquele aluno daquela idade pode achar isso aqui interessante. Como é que eu posso fazer essa abordagem? Como é que eu posso mostrar algo com que ele, olha, não, estou gostando disso, quero dar uma opinião. Então, acho que é pensar lá no seu planejamento de aula a partir da perspectiva do aluno. Você tem um objetivo com que eles
aprendam no final da aula alguma coisa, mas como é que você torna essa coisa interessante para ele? E daí eu acho que há alguma questão artística, pode ser um ponto legal, pode ser uma liga legal, fazer perguntas assim que eles tenham que responder de maneira subjetiva no primeiro momento e instigar para o conteúdo, acho legal. Tem turmas que fluem naturalmente, mas tem turmas que acabam sendo mais desafiadoras, depende muito do perfil. Eu lembro que tinha uma estratégia que a Tia Bené, enquanto coordenadora, dava quando era uma turma muito assim, muito pouco participativa. Ela falava, por que vocês não combinam com algum aluno ou um grupo de alunos uma participação? Você fala que vai perguntar alguma coisa e daí ele já se prepara para responder, para gerar essa participação do restante da turma. Então, assim, acho que existem estratégias, mas é muito dia a dia, a gente aprende assim muito com o dia a dia, sabe? Eu acho que, ok, tem que ser um momento sério, mas eu acho que pode ser um momento sério leve, assim. Acho que quando a gente se mostra leve, eu acho que eles conseguem ver ali, não, professora, pessoa legal, tá aqui para me falar algumas coisas, vou interagir, sabe? Mas isso eu consigo falar e fazer hoje muito bem, né? Mas no meu início, eu ficava muito preocupada. Eu acho que esse tipo de discussão é muito importante na universidade, que eu acho que falta um pouco. Eu ficava muito preocupada em ter autoridade, assim, na sala de aula. Fazer com que eles, que eu falasse e eu fosse atendida, sabe? Que vem da insegurança, né? O autoritarismo vem muito dessa questão de se sentir insegura. Então, eu quero ali dominar. Então, quando a turma estava muito agitada, eu me sentia culpada, porque, assim, eu não estava conseguindo controlar a turma. E isso vai acontecer, assim. E hoje eu adoro turmas agitadas, sabe? Porque se a gente levar uma atividade super elaborada, geralmente as turmas agitadas conseguem e se engajam e, sabe, vão fazer. E as turmas mais apáticas, não, já vão ter uma resistência maior, sabe? Se tiver que, sei lá, dramatizar alguma coisa, as turmas mais tímidas não vão querer muito. As turmas agitadas vão. Então, assim, a gente vai aprendendo a lidar com o perfil da turma, muito pela experiência. É por isso que estágio é muito importante, o PIBID é muito importante. A gente vai tendo essas experiências e vai aprimorando a nossa prática docente, assim. Mas eu acho que é porque no caso de história trabalha muito a questão do passado, né? Mas eu acho que conectar o passado com o presente consegue engajar eles, assim. Então, tipo, fala de um conteúdo e como é que esse conteúdo, esse momento histórico reflete hoje. E é isso, assim. Teve uma frase uma vez que eu escutei que eu acho que mudou muito a minha perspectiva, assim. E de vez em quando eu lembro dela, porque às vezes é muito cômodo a gente falar, a turma é assim, a turma é assado e tal. E às vezes a turma é assim e é assado. Mas a frase falava assim, o protagonismo estudantil vem com o protagonismo docente. Então, pensar essa aula para fazer com que o aluno se torne protagonista, com que ele participe, tem que ser um processo muito crucial. Assim, o planejamento ele é muito importante. E eu acho que ter essa leveza. E saber também, assim, que nem todo aluno quer estar ali. Então, como é que eu posso fazer aquilo ali interessante para aquele aluno que não está ali? Eu acho que é esse aluno que a gente tem que pensar na hora do nosso planejamento. A gente costuma pensar só naquele aluno que senta ali na frente, participa. Não, a gente tem que pensar naquele problemático mesmo. Como é que eu vou fazer essa aula interessante para aquele aluno que quer ser jogador de futebol? Que ele nitidamente não quer estar aqui na escola. Porque tem muitos que não querem estar ali, né? E que acham chato ir para a escola. Então, acho que pensar nesse aluno na hora do planejamento. Mas, geralmente, eles gostam de história, eu acho. Não gostam? Eu acho. É complementar no sentido do estágio, que acho que as turmas que eu tive melhor experiência foram as turmas mais agitadas. Assim, eu consegui ficar mais à vontade,
que apesar deles estarem ali fazendo barulho, eu percebi que esse barulho não é tão incômodo como eu achei que seria, né? Que tem a conversa, não tem como, eu acho que eu ficaria extremamente agoniada se eles ficassem totalmente em silêncio. Acho que é uma coisa que eu não gosto. Então, realmente o estágio fez eu perceber, né, que eu particularmente também gosto dessas turmas, mas que gostam de falar, né? E eu acho que é mesmo na prática que a gente vai aprendendo a passar o conteúdo, a fazer com que eles escutem a gente e tenha a interação, né? Eu só queria dizer como é bom ouvir alguém com experiência. Meu Deus, você fica falando, eu tô aqui, que nem aquela música, chuveiro andado, assim, bem... Ai, como é bom, muito bom ouvir essas contribuições. Meu Deus, eu tô, assim, apaixonada pela sua pessoa. É muito bom. E, assim, eu como... E a Sul também, né, o Abel, assim, a gente como... Pessoas que acabaram de sair, que estão saindo do curso, né, de graduação e licenciatura, né, assim, gera assim, uma insegurança muito grande. A gente não tem uma ideia do que vai acontecer. E agora, meu Deus, eu vou para uma sala de aula. Será que esses alunos vão gostar de mim? Será que vão me respeitar? É justamente isso, né? Será que eu vou ter autoridade? E aí, eu vi você falando isso, traz um conforto tão grande para mim. Não sei se trouxe para a Sul, né? Mas assim, me trouxe um conforto muito grande. Eu acho que a minha principal preocupação sempre foi sobre: será que eles vão conseguir entender o que eu estou repassando? Porque, assim, não sei se os outros meninos são, mas eu me sinto muito insegura, né? Assim, na questão de como eu repasso, né? Será que a minha metodologia está sendo legal? Será que realmente eu tenho essa didática? Então, acho que é isso mesmo. A experiência que vai trazer essa segurança para a gente, porque não tem como. A gente não nasce sabendo, e a graduação, ela não vai responder todas as questões e nem vai ensinar a gente, porque não tem um jeito, o jeito certo de ensinar é esse aqui. Não tem, porque são múltiplas turmas, são múltiplas escolas, né? Além disso, a gente tem que entender também que os alunos, eles são pessoas que têm as suas individualidades, eles têm as suas questões sociais, eles têm as suas questões políticas, as suas questões culturais. Então, é a gente entender tudo isso e tentar ao máximo fazer com que eles se sintam contemplados, né? E foi, assim, uma tarde maravilhosa ouvir todas as suas contribuições. Eu agradeço demais, eu estou muito apaixonada pelas suas metodologias e pelas suas falas. Muito obrigada. Érica, eu que agradeço, fico feliz que você tenha gostado, e a gente está aqui para construir junto e aprender junto e trocar. Eu acho que, parando para pensar um pouco, assim, do meu início, acho que eu sentia muito essa falta, assim, de trocar, sabe? Porque são sentimentos que às vezes a gente pensa, não, é só eu que estou sentindo. Porque a gente não fala, a gente não externa. E daí, quando a gente externa, a gente pode dizer, não sou só eu. Então, a gente pode unir forças e pensar junto e fazer melhor. Então, essas trocas são muito importantes. E essas vivências mesmo, eu acho que a gente pode ler o que for, ver muitas aulas, mas eu acho que o real aprendizado de sala de aula é estando em sala de aula, assim. Porque vão ter situações que só a sala de aula pode proporcionar. Elas não têm ainda nos livros. Então, a gente precisa vivenciar. E é importante que a gente tenha coragem de vivenciar também, né? Então, se tiver a oportunidade de ter uma experiência diferente, vivencia, porque tudo acaba sendo um aprendizado e um aprimoramento da sua prática docente. E está sempre estudando, né? A gente não pode se acomodar. Eu acho que uma das coisas que, infelizmente, acontece e que eu acho que também tem motivos para isso, né? Muita exaustão, mas eu acho que muitos professores acabam se acomodando e não pensam nesse processo de reciclagem das suas práticas, sabe? E que é super importante, porque o aluno de hoje não é o mesmo aluno de 10 anos atrás. Então, o que era muito legal para o aluno de 10 anos atrás, esse pode ser que não seja mais, entendeu? E geralmente não vai ser. Então, é importante esse estudo permanente, essa formação continuada e esse compartilhamento também. A gente fala muito de acolhimento docente, mas é importante a gente também pensar em acolhimento docente, né?
que os professores estão sentindo, quais são as suas angústias nas etapas que estão vivenciando. Então, aquele professor que está iniciando, ele tem um tipo de angústia. O que está há 10 anos, ele vai ter outro tipo de angústia. O que viveu a pandemia e que não tinha habilidade com tecnologia, teve outro tipo de angústia. Então, assim, a gente precisa ouvir, né? Eu acho que as redes, elas têm que ter esse olhar também para essa questão mental. Hoje em dia, há muito adoecimento mental, porque eu acho que a gente fala um pouco sobre como a gente se sente em sala de aula ou com as questões da sala de aula. Então, é importante a gente trocar. Fico muito feliz que você tenha gostado. Eu também gostaria de agradecer a sua presença. Essa troca, a gente percebe que é importante. O nosso grupo surgiu também disso, né? Porque a gente trocava muitas experiências, a gente se conheceu, todo mundo ainda estava na graduação, hoje alguns colegas já estão em sala de aula, e a gente sempre tem essa troca, e até realmente o trabalho em grupo, seja nele no que for, seja nesse coletivo que a gente fez, né, de podcast, Instagram, conversar sobre como a gente está se sentindo é muito importante, e eu vejo que, eu acho que é uma coisa que a gente tem que levar, né, porque realmente a gente adoece, e a gente se sente seguro, enfim. Então, foi uma tarde muito proveitosa, eu gostaria de agradecer imensamente pela sua presença. Também quero agradecer os ouvintes que ficaram até aqui com a gente, né, que escutaram todo esse episódio maravilhoso. E é isso, espero que tenha uma próxima, e agradeço demais pela presença. Sou eu que agradeço mais uma vez, e sim, eu estou aberta, caso vocês queiram me convidar para outra temática, estou aqui bem solícita, gostei muito de participar, espero que os ouvintes também tenham gostado, e é isso, muito obrigada. Olá pessoas, aqui quem fala é o Abelardo, passando só para lembrar que a gente tem nosso Apoia-se, né, então se você gosta do nosso trabalho, dá uma olhada lá no nosso Apoia-se e vê se você pode dar uma ajudinha, caso você possa, né. E também dá uma olhada lá no nosso Instagram, né, tá aqui o link, aqui na descrição, né, tanto do Apoia-se como do Instagram. Então é isso, se você quer conhecer mais a gente, vai no Instagram, e se você curtir o nosso trabalho e puder ajudar, vai lá no nosso Apoia-se. Valeu!